Então, turma, vamos continuar, tá? Essa segunda parte da correção do nosso exercício, tá? Paramos na quinta questão, letra B e letra D, tá? Vamos começar pela letra D, que aí nós vamos observar que a B vai apresentar uma particularidade com relação à letra D, tá? Então vamos começar pela letra D. Então o que nós temos aqui? Eu tenho 6 sobre raiz de 10 de 3 elevado à quinta potência. Então, o esquema é repetir aí embaixo eu vou colocar 10, 3 elevado à quinta, tá? E aí, gente, ó, vou fazer o que? Eu vou repetir a mesma raiz de baixo, 10, 3 elevado à quinta potência, tanto no denominador quanto no numerador, que a gente só repetiu, tá? Pronto. O que eu faço agora? Em cima, novamente, nós vamos repetir, tá? Numerador, nós vamos repetir. Nesses processos, geralmente, né, a gente só repete o numerador até chegar no final da conclusão da racionalização que a gente vai utilizar. Tá bom? Pronto. O que nós vamos fazer agora? Eu tenho uma multiplicação entre raízes e essas raízes têm o mesmo índice. Então, vou repetir uma raiz só, colocar o mesmo índice. E aí, como eu tenho potências de bases iguais, eu vou repetir a base e vou somar os meus expoentes. 5 mais 5 é igual a 10. Pronto. Tá? Aí, vou repetir novamente lá em cima. Tá? Raiz décima. 3 elevado à quinta. Lá embaixo, ó, já vamos identificar que nós temos o índice igual ao expoente. Então, o 3 vai para fora da raiz. E aí, gente, o que vai sobrar? Eu tenho 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2. Ó. 6 dividido por 3 é 2. E aí, o que eu faço com a raiz? A gente só repete. Tá? Então, raiz décima, né, índice 10, de 3 elevado à quinta. Tá? Pronto. Por que eu quis fazer a letra D primeiro? Vamos observar a letra B. Na letra B eu tenho 15 no numerador. E no denominador eu tenho raiz cúbica de 5. Tá? E aí eu já sei que para aplicar a racionalização eu terei que repetir raiz cúbica de 5 em cima e embaixo. Tá? Pronto. Tá aqui. Beleza. Tá? Vamos seguir o próximo passo também, que aí é onde a gente vai observar a diferença. Tá? Então eu tenho aí 15 vezes raiz cúbica de 5, como eu falei para vocês. Geralmente o numerador a gente só vai repetindo até chegar no final, para a gente utilizá-los. Tá? Pronto, agora cheguei onde a gente queria. Pronto. Como eu estou multiplicando duas raízes com o mesmo índice, eu vou repetir uma raiz só com o índice, e aí eu vou multiplicar. Só que aí eu tenho multiplicação de bases iguais. Então, eu vou repetir a base, vou somar os expoentes. Aqui eu tenho 1 e aqui eu também tenho 1. 1 mais 1, 2. Pronto, galera. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha o que foi que aconteceu aqui embaixo. Quando nós somamos os expoentes, nós achamos 2. Tá? Só que esse 2, ele é menor do que o meu índice, e isso é um problema, tá? Diferente lá da letra B, olha só o que aconteceu. Quando a gente somou os expoentes, nós achamos 10. Só que o 10 era exatamente igual ao índice. Então, quando isso acontece, tá? Quando vocês forem resolver essas situações, lá embaixo no denominador, quando vocês forem colocar em uma raiz só, bases iguais, somou os expoentes, mas observou que o expoente continua menor do que o índice, aí eu vou voltar, tá? Vou voltar tudo aqui, porque nós temos que utilizar uma outra
regra para poder resolver essa situação. Pronto. Como? Porque eu preciso sempre deixar embaixo o meu expoente. Ou ele tem que ser igual ao índice, que aí cancela, sai fora da raiz, ou ele tem que ser maior, tá bom? Porque se ele for menor, aí vai acontecer de nós acharmos um expoente negativo. E nós sabemos que dentro da raiz não pode existir expoente negativo, tá bom? Então, o que eu vou fazer então? Vamos pensar o seguinte. O índice não vai mudar, tá? Vai continuar sendo 3. Então eu vou colocar aqui em cima. Também vou colocar, né? Eu vou colocar embaixo, também vou colocar em cima. A base também não vai mudar, vai continuar sendo 5. Pronto. O que vai mudar, gente? Vamos pensar o seguinte. Eu preciso achar um número, um expoente, que quando eu somar com o outro lá do 5, que é 1, ele seja igual a 3 ou maior que 3. Mas só sendo igual a 3 já resolve. Então, pense comigo. Se aqui já tem 1, quanto é que eu tenho que colocar aqui no 5, no expoente do 5, para achar o 3? 1 mais 2 é igual a 3. Pronto. E aí eu coloco embaixo e em cima também. Agora sim nós podemos resolver o problema. Tá? Então toda vez que isso acontecer, de no denominador, quando eu juntar aí os expoentes e ele tiver menor do que o índice, eu tenho que voltar e tenho que encontrar um expoente que seja ou igual ao índice, né, durante a soma, ou que seja maior, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente pode resolver. Então, eu vou repetir aqui em cima, no numerador, 15 raiz cúbica de 5 ao quadrado. Pronto. E lá embaixo, ó, agora a gente vai observar o que vai acontecer. Como eu estou multiplicando raízes com o mesmo índice, repete uma raiz só. E aí, ó, repete a base, soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Pronto. Agora sim nosso problema está resolvido. Tá? Repete novamente lá em cima. E aí, aqui nós temos ó, a regrinha. Índice igual ao expoente. O 5 vai para fora. Pronto, gente. Agora eu posso usar o meu numerador. Dividindo 15 por 5, eu acho 3. E a nossa raiz nós vamos só repetir. Tá? Pronto. Então, essa é a nossa resposta final. Tá? Então, muito cuidado. Tá? Se durante o processo, principalmente no denominador, tá? Ele que é importante. Se na hora de juntar em uma raiz só, você repetiu a base, mas na hora de somar você observou que a soma e o expoente continuam menor do que o índice, volte e procure um outro expoente que deixe a soma maior que ou maior ou igual ao índice, beleza? E aí nós vamos para a nossa última questão, tá? Que é a sexta questão. A sexta questão é de fato, né, a utilização da regrinha de racionalização. Então, vamos lá. Começando pela letra B. Então, na letra B eu tenho 2 no numerador. E embaixo eu tenho raiz de 5 mais raiz de 3. Tá? E aí, gente, nós vamos lembrar que quando ocorre de no denominador eu ter uma operação entre números ou as raízes, eu tenho que colocar uma operação contrária. Então, se ele está somando a raiz de 5 mais 3, eu vou ter que colocar agora menos, tá? No denominador e também no numerador, ok? Pronto, o que vem agora é só multiplicação, só propriedade, tá certo? Então, vamos lá. Vou multiplicar o 2 por todos que estão dentro do parênteses. 2 vezes raiz de 5 é 2 raiz de 5, tá? Menos 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. Numerador ok. Vamos para o denominador. Agora o denominador é um pouco maior a continha, porque nós temos que multiplicar todos que estão em um parêntese por todos que estão em outro, tá? Então, muito cuidado. Vamos começar pela raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, gente, olha só. A gente repete a raiz
e multiplica. 5 vezes 5, 25. Ok? Agora o 5 vai multiplicar o menos 3. Então, ó, menos... Olha, ó, como as raízes têm o mesmo índice, você repete a raiz e multiplica só os números que estão dentro. 5 vezes 3 é 15. Primeiro passo, ok. Agora eu vou multiplicar pela raiz de 3 todos que estão no outro parênteses. Ó, 5 vezes... Aliás, raiz de 3 vezes raiz de 5. Vai ser exatamente a mesma coisa que nós acabamos de encontrar, só que positivo, porque 3 vezes 5 é 15. Pronto. E para finalizar, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3. É a mesma coisa que eu falei na raiz de 25. Repete a raiz e multiplica os números. 3 vezes 3, 9. Pronto, tá? Agora, galera, o que acontece? Lá em cima, nós temos 2 vezes raiz de 5 menos 2 vezes raiz de 3. Tá? Então, em cima, por enquanto, a gente não vai poder fazer nada. Tá bom? Por enquanto, a gente não vai poder fazer absolutamente nada. Então, nós vamos só repetir aqui. Tá? 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 3. Tá? Por enquanto. Beleza? Vamos lá para baixo agora. Eu tenho primeiro raiz quadrada de 25. Eu sei que é 5. Pronto. Gente, quando nós fazemos esse processo que envolve aí a operação entre o número e a raiz ou duas raízes, sempre nós vamos encontrar números opostos ou simétricos. E aí, se nós somarmos ou subtrair, nós vamos achar 0. Tá bom? E aí sobrou raiz quadrada de 9, que é 3. Pronto, muito bem. De novo, eu vou repetir lá em cima. Tá? Por enquanto, não vou fazer nada lá em cima. Tá? Eu vou resolver primeiro essa subtração aqui de baixo. 5 menos 3, bem difícil. É 2. Pronto, muito bem. O que eu vou fazer agora? Lembrem-se de uma questão que nós resolvemos, que eu disse para vocês. Gente, quando nós tivermos no numerador uma operação, e nós tivermos um denominador, nós podemos separar. Então, vou fazer isso. Então, vou colocar aqui. 2 raiz de 5. Qual é o denominador? É 2. Beleza. Menos 2 raiz de 3. Qual é o denominador? 2. Pronto. Assim eu consigo enxergar que eu posso dividir 2 por 2. E aí me sobra raiz de 5. 2 dividido por 2 me sobra raiz de 3. Tá? E essa é a nossa resposta. Raiz de 5 menos raiz de 3. Então a jogada é essa aqui. É separar essa operação que está tendo entre as raízes, pois ambas têm o mesmo denominador e eu posso fazer isso, certo? E aí nós vamos para a letra C, que é a última. Tá? A letra C ela também tem uma particularidadezinha, tá? Porque eu sei que teve muita gente que se confundiu. Por quê? Se a gente observar, tá? Vamos repetir aqui o numerador. Ok, o 11 por enquanto não vai influenciar em nada. Mas lá embaixo, se a gente perceber, nós temos 2 raiz de 3, tá? Menos 1. E aí eu sei que a dúvida de muitos era, e agora? Por qual valor eu devo multiplicar a minha primeira raiz? E aí, gente, para surpresa de todos, tá? Nós vamos apenas, lembre-se, toda vez que eu tiver a raiz embaixo e tiver uma operação, eu só devo mexer na operação. Se é menos, fica positiva. Se é positiva, fica negativa. Então, nesse caso, continua 2 raiz de 3, só que agora é mais 1. Pronto. E aí é só fazer os cálculos. Vamos lá. Claro,
Se eu coloquei aqui embaixo, vai ter que aparecer em cima também, tá? Já ia esquecendo aqui. Tá? Então, lembre-se, eu só altero o sinal. Se é mais, fica menos. Se é menos, fica mais. Bora lá. 11 vezes 2 raiz de 3 é só multiplicar os fatores externos. 11 vezes 2 é 22. Então, fica 22 raiz de 3 mais 11 vezes 1 é 11. Tá? Pronto, vamos para baixo. Novamente, nós vamos ter uma multiplicação de todo mundo por todo mundo. Então, 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3, preste atenção. Quem são os fatores externos? 2 e 2. Então, 2 vezes 2 é 4. Quem é que está dentro da raiz? 3 e 3. 3 vezes 3 é 9. Beleza. 2 raiz de 3 vezes 1, só repetir. 2 raiz de 3. Menos 1 vezes 2 raiz de 3 é só repetir. Menos 2 raiz de 3. Olha aí, já achei os meus números opostos simétricos. Já sei que isso aqui vai ser eliminado. Tá? E por último eu tenho 1 vezes 1, que é menos 1. Beleza. Pronto. O que eu tenho agora? Lá em cima eu tenho ó, 22 raiz de 3 mais 11. E embaixo eu tenho 4 vezes, ó, quem é a raiz quadrada de 9? É 3. Menos 1. Pronto. Ó, por enquanto não estamos utilizando o numerador. Então, vamos repetir, tá? Deixa eu colocar aqui uma barrinha para vocês saberem a divisão. Então, ó, 22 raiz de 3 mais 11 sobre... E, gente, aí vamos aqui, ó. 4 vezes 3 é 12. 12 menos 1 é 11. Pronto. E aí nós vamos ter a mesma situação que nós resolvemos aqui. Ó. Nós temos uma operação e nós temos um denominador para essa operação. Então eu posso separar. Ó. Então olha só. Vai ficar 22 raiz de 3 sobre o denominador 11. E eu tenho mais 11 sobre o 11. Tá? Pronto. 22 dividido por 11 é 2. Então sobra 2 raiz de 3. 11 dividido por 11 é 1. Pronto. Então a resposta da nossa questão é 2 raiz de 3 mais 1. Tá, galera? E aí nós chegamos ao final da resolução do nosso exercício. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre o assunto. Quem não conseguiu resolver, tente novamente resolver as questões, tá? Eu tenho certeza que vai ajudar. E, galera, desculpa por qualquer coisa no vídeo, tá? Infelizmente, é o que nós podemos fazer por enquanto, tá? Durante nossas aulas, é o que nós temos, tá? Mas promessas de melhorias nós temos, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.